Continuando aqui, eu vou falar sobre a transformada de Fourier no tempo discreto. É o capítulo, acho que é o capítulo 5 do livro-texto do Oppenheim. Eu não vou abordar esse capítulo todo, né? Mas eu gostaria, já que a gente está falando de transformada de Fourier, eu achei pertinente a gente agregar logo todas a abordagens de transformada de Fourier, contínuo e discreto, série de Fourier e transformada de Fourier, sinais periódicos e não periódicos, para ficar melhor de entender e vocês fazerem analogias nos estudos. Mas, eventualmente, o capítulo 5 eu adianto a vocês que eu vou cobrar menos, né? Mas vai ser mais noções, conceitos, algum comparativo. Né? Esse material aqui que eu vou colocar para vocês na sequência, antes de acabar essa aula, ele vai também dar um suporte, né? Vai ter muito slide aqui na sequência que eu vou passar, mas é mais para vocês compararem os métodos de análise, né, de sinais de Fourier, dos sinais em representação de Fourier, tanto no tempo contínuo como no tempo discreto. Bom, então vamos considerar aqui um caso do trem de pulsos, um da quadrada deslocada aqui, né, um trem de pulsos periódico. Então, perceba que aquele mesmo conceito, princípio que a gente usa de sinal periódico, também vai se estender, no caso contínuo, vai ser estendido aqui no caso discreto também, certo? A gente já comentou, né? Se eu pegar um sinal periódico e observar ele a representação em série de Fourier, eu vou ver coeficientes, né, AKs. E como é que eu faço o gancho disso para o link, né, o ponto de conexão disso com a transformada de Fourier, no caso discreto? Alguém lembra de como é que a gente fez no caso contínuo, pessoal? Como é que a gente fazia as considerações, né? Tem um sinal periódico no tempo contínuo. Como é que eu observava esse sinal para fazer a transformada de Fourier de um sinal que não era periódico? A gente mexia com um período, né? Fazia o período tender para zero ou para infinito. Alguém lembra? Teve até um código, né? Mostrando um exemplo a gente analisou a envoltória do sinal. Não sei se vocês estão lembrados disso. Mas foi uma forma de mostrar como você saía do sinal periódico, um sinal que não é periódico, transformava ele em periódico, fazia a representação em série de Fourier, depois fazia o período tender para infinito, caracterizando assim uma envoltória. Essa envoltória a gente disse que era a transformada de Fourier. No caso discreto é da mesma forma, viu, pessoal? Então tem essa figura aqui nesse slide que mostra a representação desse sinal no tempo contínuo, desculpe, no tempo discreto, a representação do sinal x de n no tempo discreto, e a transformada dele, ou a representação em série de Fourier dele no tempo discreto, né, desse sinal. Então, aqui você tem para um período de 22, um valor baixo do período, e o período vai aumentando. Então, perceba que quanto mais perto do infinito o meu período, mais eu me aproximo da transformada de um sinal não periódico, né? Mas eu estou deixando esse sinal aqui, esse trem de pulsos, mais no padrão de um pulso, tá? E essas amplitudes que vocês observam aqui, né, a gente mostrou isso no programa, foi normalizada. Se eu multiplicar os AKs, né, fazer uma relação desses AKs com o período, né, normalizando, as amplitudes não vão mudar e eu vou observar realmente esse padrão aqui, ele vai se aproximar de uma função contínua. Essa envoltória que você observa aqui, basicamente seria já a caracterização da transformada de Fourier. Tá? Então, o que você tem no limite é isso. Se você faz o n0, o período base do sinal, tender para infinito, você está saindo da representação em série de Fourier. DTFS é a série de Fourier no tempo discreto. E DTFT é a transformada de Fourier no tempo discreto. Certo, pessoal? Então, quando você faz isso aqui no limite, o período do sinal base, N0, e esse N0 você pode observar aqui, né? Aqui, ó, o N0 está indo para lá, para cima, esticando. Estou esticando o N0, indo para infinito. E você vai observar esse efeito de N0 aqui na transformada também, na representação em série de Fourier. Perceba aqui 88, né? No caso maior que a gente está apresentando aqui. E um caso menor, 22. Então, quanto maior o meu N0, mais eu estou me aproximando da representação contínua desse sinal, onde
multiplicando esse sinal, o AK, pelo período, eu tenho uma função contínua da transformada discreta de Fourier. E o que você vê no limite é isso. A essência que a gente considerou de fazer a transformada de Fourier de um sinal não periódico, no caso contínuo, é a mesma essência que a gente usa aqui no caso discreto. Por isso que eu achei pertinente a gente considerar já, então, o capítulo 5, pelo menos esse conceito, esse fundamento, né, para vocês poderem assimilar melhor tanto a série de Fourier discreta, que a gente abordou por completo, né, como também a transformada de Fourier no caso discreto. Ok? E aqui você tem uma relação, né, os pares das equações de cálculo transformada de Fourier, fazendo um comparativo do caso discreto com o caso contínuo. Você tem a equação de análise e a equação de síntese, né, do sinal. Resumindo aqui, vamos mostrar aqui como seria esses 4 arranjos, né, onde você tem, no caso contínuo, você tem uma representação em série de Fourier, aí série de Fourier é tratado para sinais periódicos, transformada de Fourier é tratado para sinais não periódicos. Mas a gente viu que dava para fazer a série de Fourier, a representação de sinais periódicos também por transformada de Fourier. E esses sinais, a representação deles viram impulsos, né? Os coeficientes, aquele gráfico de barras dos AKs, viram impulsos quando a gente usa a transformada de Fourier para sinais periódicos, né? Bom, esses dois tipos de abordagem, no caso contínuo, também são replicados no caso discreto. Então, no caso discreto, vocês têm também a possibilidade de representar sinais periódicos, por série de Fourier no tipo discreto, e também dá para fazer a transformada de Fourier de sinais não periódicos no caso discreto. Tá? Isso aqui pode ser ficar mais claro aqui, pessoal. Então, você tem aqui esse mapa com 4 tipos de representações, né? De acordo com o tempo. Então, você vai ter 2 casos para tempo contínuo, 2 casos para tempo discreto. E a representação da frequência. É interessante perceber isso também. Lembra que eu falei que sinais contínuos, por exemplo, né, quando você tem um sinal contínuo, esse sinal ele é eventualmente um sinal periódico. Você faz a transformada de Fourier desse sinal e você tem a representação desse sinal como se fosse uma envoltória, né, quando multiplicava por série de Fourier. E essa envoltória, ela caracterizava que a transformada de Fourier na frequência, a resposta em frequência do sinal é contínua, é de natureza contínua. Certo? E no caso do tempo discreto, a transformada de Fourier, né, ela vai ser de natureza contínua também. Como você pode perceber aqui, ó. Então, o que é que tem característica contínua na frequência? A transformada de Fourier do tempo discreto e a transformada de Fourier do tempo contínuo. CT-FT quer dizer a transformada de Fourier de tempo contínuo. DT-FT quer dizer a transformada de Fourier de tempo discreto. Então, perceba que quando você faz a transformada de Fourier, tanto em tempo contínuo como discreto, você tem um sinal na frequência contínua. E a representação da frequência discreta, né, quando você faz a representação do sinal na frequência, a resposta em frequência, vai ser de natureza discreta quando você faz a representação de série de Fourier. Ou seja, quando você trata sinais periódicos, certo? Tanto no tempo contínuo como no tempo discreto. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Aqui eu trago um resumo, né, dessas equações, são os pares. Então, você tem os pares, cada caso desse você tem 2 equações, que são as equações de análise e a equação de síntese. Tá? As propriedades também são equivalentes. O que vocês perceberam para o caso contínuo vale também para o caso discreto. Então, multiplicação no tempo contínuo ou no tempo discreto vai te levar a uma convolução, certo? Na frequência. E vice-versa, né? E uma multiplicação na frequência vai te levar a uma convolução no tempo, né?
A propriedade também de deslocamento de tempo, deslocamento em frequência, né? Perceba que isso, de certa forma, é um pouco até da outra propriedade que a gente comentou ontem, da dualidade. Você pode usar esse conceito também, né? Aqui, graficamente, vocês podem perceber que a gente, não sei se está dando para perceber a vocês, né? Mas a gente usa muito exemplo com pulso e degraus, né? Então, esse tipo de representação é bem interessante, principalmente para fazer a dualidade, certo? Bom, então, aqui você tem esse mapa, né, que eu mostrei as 4 tipos de representações e os 4 exemplos que vocês têm aqui. Aqui é um exemplo mostrando um sinal, tempo contínuo x de t, esse trem de pulsos. Se a gente fosse fazer a representação desse sinal, ele é um sinal periódico. Então, em série de Fourier, ele vem com esses gráficos de barras. E em transformada de Fourier, também a gente viu que dá para fazer, ele vem com impulsos, certo? Então, são essas setinhas aqui. Aqui é um outro exemplo de um sinal em x de t. Esse sinal ele não é periódico. Então, perceba que ele não é periódico, ele te leva a uma função contínua quando você faz a transformada de Fourier. Aqui é o módulo e aqui é a fase do sinal representado em frequência. E quando o sinal ele é periódico, e você faz essa transformada de Fourier desse sinal periódico, você tem um sinal na frequência, a representação na frequência é discreta, certo? Então, sinal periódico representado na frequência discreta, sinal não periódico representado na frequência é de natureza contínua. Aqui é uma forma de aproximar, né, que você está pegando um sinal contínuo e discretizando x de delta, que é uma aproximação de x de t multiplicado por um trem de impulsos, ou seja, eu estou amostrando o sinal, e é uma forma de mostrar aqui que a transformada discreta de Fourier te leva a essa mesma essência. Então, nessa figura aqui do meio, com a figura embaixo, a terceira, elas são representações equivalentes. Se considera o seguinte, que eu tenho um sinal original x de t, aí eu vou lá e faço um processamento para discretizar ele. Ou seja, eu vou amostrar esse sinal. Então, eu tenho uma representação x de delta, agora de t, mas quando eu faço a transformada de Fourier desse sinal, é o mesmo sinal em frequência de se eu tivesse um sinal de origem em tempo discreto, x de n. X de n, pessoal, está relacionado só com uma equivalência aqui, certo? O que vocês têm que perceber, o raciocínio aqui seria indo da terceira figura de baixo aqui para a do meio. Então, a terceira figura de baixo, lá embaixo, ela é um sinal de origem analógica no tempo, x de t. Aí eu estou discretizando esse sinal. Então, veja aqui nessas anotações, nessas setinhas aqui em laranja, que eu estou discretizando ele, eu estou multiplicando esse sinal por um trem de impulsos. Esse sinal agora vai ficar um sinal x de delta. E quando eu faço a FFT desse sinal, a transformada de Fourier, desculpa, desse sinal, eu tenho a mesma representação de que se eu tivesse o caso de um sinal x de n. Tá? Então, é só uma forma de mostrar a vocês que a transformada discreta de Fourier, ela te leva a uma representação igual de você pegar um sinal em tempo contínuo e discretizar ele. Então, no caso discreto, um tempo discreto vale o mesmo comentário, né, que eu falei para vocês, de, de você ter um sinal periódico. Então, a tua representação por série de Fourier vai ser gráfico de barras, e a transformada de Fourier desse sinal periódico, ele vai te levar a uma representação na frequência de impulsos, gráfico com impulsos. As barras vão virar impulsos. Então, perceba que tudo que vocês viram no caso contínuo também acontece aqui, basicamente. Aqui é um outro exemplo, no caso discreto, onde você tem um sinal não periódico,
esse sinal não periódico ele tem uma natureza contínua na frequência, e um sinal periódico, tempo discreto, ele te leva a uma representação na frequência de natureza discreta, não mais contínua. Tá? São exemplos para vocês guardarem e tentar assimilar, fazer essas analogias. Certo, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar nesse momento. Vamos ao código.